Boa noite, galera. É de grande importância esse assunto, onde muita gente, elas ainda, por mais que desvincule de alguma religião ou de algum modo teológico de crença, ainda muita gente é motivada pela experiência pessoal em acreditar no sobrenatural, sei lá, porque os pais falaram, ou porque a própria pessoa teve alguma experiência análoga e ela acredita de fato que essa experiência reflete algo. Parabéns pelo Mago por abrir esse tema, envolvido porque alguém apareceu com real dúvida. É muito bom quando isso acontece, quando uma pessoa tem certa dúvida, em vez dela vir com seus argumentos achando que é verdade, com opinião própria, não. A pessoa vem com verdadeira dúvida e fala, olha, você poderia me esclarecer? Isso é impressionante. Parabéns por essa pessoa ter feito isso e parabéns para o Mago já de responder de bate-pronto para sanar dúvidas não só dessa pessoa, mas de tantas outras que tem na internet que ainda tem dúvidas sobre esse tema. Então, eu vou levantar uma hipótese aqui naquela questão do vídeo, tá? Além das desconsiderações que os colegas fizeram aqui, que o vídeo pode ter sido uma montagem, pode ter sido uma brincadeira, eu vou levantar uma hipótese que poderia ter sido uma situação da câmera estar pegando a veracidade. Uma veracidade de um ponto de vista, porém, do outro lado, nós não sabemos que na cabeça da pessoa poderia estar acontecendo alguma coisa. Uma das hipóteses, eu vou falar da minha área, uma das hipóteses é que houve ali uma alucinação real. O que vem a ser uma alucinação? Alucinação é quando alguém está de boas e de repente acontece de aparecer ou desaparecer alguma coisa. Quando aparece, é uma alucinação positiva. Tipo, você está olhando para o vácuo e de repente aparece uma nave disco voador ou até mesmo uma assombração, uma visão de alguém, uma pessoa que morreu, uma pessoa que existe, mas de fato na sua frente, de real mesmo, não existia nada, mas apareceu. Então é uma alucinação positiva. E, por outro lado, existe a alucinação negativa, que é, por exemplo, você está na frente do seu computador, do celular, e ele de repente some. Ele some, ele está ali, mas diante dos seus olhos, ele desapareceu. Então, a alucinação ela é separada desses dois pontos. Mas, para entender sobre as alucinações, precisamos falar sobre os estados alterados de consciência, que são, alguns deles levam a, por exemplo, na verdade são transes, né? Um transe que altera o estado natural da consciência. Por exemplo, nós estamos aqui conversando sobre um tema, nós estamos no estado normal de consciência, um estado normal. Porém, algumas doenças podem fazer com que algumas pessoas atinjam um estado alterado, que é um estado patológico. Geralmente, vocês vão conhecer que é a esquizofrenia e outras doenças como psicose, outras psicoses fazem com que algumas pessoas tenham alucinações pelo estado patológico, que é um estado de doença neurológica. E aí nós temos também um estado que é o hipnótico induzido por sugestão. Esse específico, que é a minha área, eu vou destacar um pouco mais à frente. Mas nós temos também o farmacogeno provocado por medicação ou substâncias químicas. Por exemplo, pessoas que fumam maconha, crack ou até mesmo LSD, com LSD e outras substâncias semelhantes ao LSD, é mais fácil de induzir a uma alteração de consciência mais prolongada, com alucinação e tudo mais. No caso da maconha, não são todas as pessoas que no uso vai ter uma alucinação, mas algumas outras alucinações não visuais, mas como sinestésica, de estar voando, flutuando, essas são fáceis quando se fuma a maconha. O anínimo, que é espontâneo, por exemplo, você está andando de boas, ou até mesmo você está lendo um livro e de repente o livro some da sua frente e você se vê
em outra situação, tipo, tem pessoas que acontece muito quando ouve música, por exemplo, você está ouvindo música, aí você fecha os olhos e parece que tudo ao seu redor some e você está em outro lugar. Isso aí é um estado normal, que a maioria das pessoas tem, de forma automática. Em algum momento da sua vida, alguém já passou por isso. O nocetípico, que é um tipo de desdobramento, geralmente por causa da meditação, geralmente as pessoas que meditam muito, elas têm a sensação de estar flutuando fora do corpo, ou às vezes ela é induzida a isso. E em um estado induzido em algumas religiões, como o mediúnico, que em algumas religiões é normal ter uma alteração de consciência, como nas religiões afro, no espiritismo e até mesmo algumas igrejas pentecostais, tem alguns estados que as pessoas há uma alteração de consciência. Dentro dessas alucinações hipnagógicas, nós vamos separar aqui de todos os sentidos, que algumas elas são estritamente visuais, outras auditivas, outras sinestésicas, outras degustativas, e depois a gente vai falar sobre alguns transtornos do sono. Mas alucinações visuais, elas são, por exemplo, você está vendo alguma coisa que não existe ali, ou até mesmo deixar de ver alguma coisa que existe. A maioria das pessoas, principalmente as pessoas... Aqui eu preciso destacar um fato. Nas pesquisas que foi feita tanto em Harvard como em Stanford, quando os pesquisadores lá pesquisaram o estado hipnótico, eles fizeram a escala de suscetibilidade. Por isso que tem três escalas de suscetibilidade, a de Harvard, a de Stanford e tem outra universidade lá, mas eu esqueci. Mas dessas duas escalas de hipnotizabilidade, elas destacam que de 15 a 20% da população geral, ela é extremamente responsiva à sugestão hipnótica. Elas são altamente hipnotizáveis. E o restante da população é facilmente hipnotizável, mas não com tanta ênfase de ver, por exemplo, uma pessoa se materializar na sua frente. Já 10% da população do outro lado da escala é difícil acessar algumas questões como a questão visual. Por exemplo, é fácil anestesiar, por exemplo, um braço. É fácil anestesiar para fazer um procedimento como uma tatuagem ou anestesiar para não sentir a dor de arrancar um dente. Porém, essas mesmas pessoas dos 10% que é dificilmente hipnotizar, elas vão ter uma alucinação visual ou auditiva, por exemplo. Mas de 15 a 20% da população geral é facilmente conseguir uma alucinação visual. E em cima daquele vídeo, eu quero destacar a alucinação visual. Eu posso falar alguns vídeos antigos lá do meu canal, eu faço hipnose clássica e vocês, caso surgir a dúvida, vocês vão procurar lá nos vídeos, depois pesquisa e hipnose. Aí vocês vão ver os vídeos que eu fiz a apresentação com pessoas e deu para filmar e boa parte delas tiveram alucinação visual profunda. Mas mais perto do que aconteceu naquele vídeo ali, eu quero destacar uma experiência que eu fiz com uma colega, que ela é advogada, e foi muito impressionante, assim, o que aconteceu. Foi a primeira vez que eu tinha visto ela, eu estava na casa de um colega meu, que é advogado também, e ela, numa certa circunstância, ela falou que não acreditava, porque ela foi numa apresentação do Fábio Puentes. Quem não sabe, o Fábio Puentes foi um grande hipnotizador na década de 90, aquele mais dormido, ele é paraguaio, e ela foi numa apresentação dele e não achou sem sentido. Só que aí nesse dia que ela me conheceu, eu falei, você gostaria de participar aqui? Então eu fiz a hipnose com ela e quando eu percebi que ela respondia muito, mas muito mesmo a questão da sugestão, eu fiz algumas sugestões específicas, como
transportar de um lugar para outro, por exemplo, aqui em São Paulo, e a mãe dela mora no Recife. Ela sentiu e viu a mãe dela, tipo, geralmente alguns vídeos que vocês vão ver lá no meu canal, eu fazia com que as pessoas se materializassem em mim, tipo, por exemplo, uma pessoa famosa como se fosse eu. Mas nesse caso, a mãe dela apareceu do lado onde não tinha ninguém. Tipo, não tinha ninguém aqui, e ela olhou pro lado e interagiu com a mãe dela, e eu perguntei o que ela tá fazendo. Ah, ela tá com um doce na mão, embaixo da mangueira. Aí eu falei, um doce? Pede o doce pra ela. Aí eu peguei um copinho, né, de nada, e fiz como se estivesse transmitindo da mãe dela para ela. Ela pegou o docinho, comeu e falou que estava doce. Então, aí depois que eu vi que ela interagiu com uma pessoa que não existia ali no local, eu falei, você gostaria, porque era uma vontade minha ver como era o céu, né, dela. Ela é uma pessoa cristã. Eu falei assim, você quer ter uma experiência diferente? Você quer ir para o céu? Ela falou, quero. Aí eu falei, então, a gente vai para o céu agora. E ela começou a falar que realmente estava no céu e tudo bonito, tudo maravilhoso. Aí eu até fiz a brincadeira, né? Eu falei, você quer ir ver como é que é o inferno? Ela falou, não, 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 não. Então, aí nós temos aí uma questão de umas pessoas que conseguem uma alucinação visual provocada pela sugestão e de alto nível. Além da alucinação visual, nós temos também a alucinação auditiva. A alucinação auditiva, ela, como aconteceu com essa minha colega, as pessoas ouvem coisas que não existem ali naquele momento e geralmente, num estado não induzido por hipnose, geralmente é muito... Você vai ouvir muito esse estado de alucinação auditiva nas pessoas com doenças mentais, principalmente as pessoas com esquizofrenia, que ouvem vozes, fala que tipo, você tá do outro lado da rua com a boca fechada, e uma pessoa com essa patologia vai olhar para você e vai falar que você está falando com ela, porque ela ouve vozes dentro da cabeça dela, como se você estivesse interagindo com ela. Isso numa situação patológica. Mas numa situação normal, acontece, por exemplo, numa condição ou de sugestão hipnótica, ou na questão de pessoas estarem aí com drogas, ou até mesmo estresse elevado. Pode fazer com que algumas pessoas atinjam uma alucinação hipnagógica. Uma questão auditiva também, por exemplo, você vai ter pessoas, a grande parte das pessoas já ouviu aquelas pessoas falando assim, nossa, eu estou sentindo um cheiro de cemitério. Algumas pessoas bem sincréticas, que têm uma crença religiosa, geralmente católicos, né? Eles sempre vão falar que eles vão sentir algo ruim no corpo deles e vai falar, olha, eu estou sentindo um cheiro, mas você do lado não está sentindo cheiro nenhum, mas ela está falando que está sentindo um cheiro diferente, porque ela está aí numa situação hipnagógica. E uma situação hipnagógica não quer dizer que a pessoa está de olhos fechados, nem dormindo, nem nada. A pessoa de olhos abertos, conversando com você, ela tem essas sensações. Temos aí a tátil, que muita gente sente algo diferente no corpo, ou até mesmo um formigamento, sabe? Tem pessoas que sentem arrepios, sente frios quando está em determinados lugares. Como eu contei lá no começo, lá, que é a situação do cemitério. Dentro do cemitério, porque eu tinha uma crença elevada, eu senti frio em determinados locais do cemitério. Então, pessoas vão sentir algumas sensações diferentes, dependendo do lugar que elas vão. Dependendo das histórias também que foi falado para elas. Elas vão sentir algo diferente. Gustativo. Gustativo, a gente pode até fazer uma experiência para a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui. Por exemplo, é uma situação que é ilusória, mas a maioria das pessoas podem experimentar. Por exemplo, vocês vão fazer um exercício comigo, de imaginação, mesmo de olho aberto. Boa parte das pessoas não consegue fazer imaginação de olho aberto, mas eu vou
tentar fazer com que as pessoas que conseguem de olho aberto, você que está ouvindo aí e quer fazer de olho fechado, fique à vontade. Eu quero que você imagine indo na sua cozinha, indo na cozinha lá, imagine que lá tem um limão, tem um limão verdinho lá, imagina que na sua cozinha tem um limão, e você pega uma faca, aí você sente a textura do limão, sente aquele cheiro do limão, e você corta levemente aquele limão, e pega uma das partes, e coloca na sua boca, espreme aquele limão na sua boca. E a sua boca começa a salivar como se o limão tivesse ali naquele momento. Boa parte das pessoas que estão vindo aqui, cerca de 10%, algumas delas já salivaram aí por causa do limão. Outras até sentiram o gosto do limão. Essa é uma experiência assim, bem simplista para explicar como acontece de algumas pessoas sentirem aí uma alucinação rápida gustativa. E a sinestésica, como eu tinha falado, por causa de uso de algumas substâncias, é fácil algumas pessoas sentirem que estão fora do corpo, levitando, ou até mesmo sentir que está fora do corpo. Existem uns estudos científicos, dificilmente cientistas se envolvem com essas questões, mas existe um estudo, na verdade, 2 estudos que eu estava vendo, que fala sobre a questão a presença fantasma, que é o FOP, e experiências fora do corpo. Tem alguns estudos que fizeram com manequim e óculos de realidade virtual, onde fazia com que o manequim, a pessoa com óculos de realidade virtual e a câmera no manequim. E fazia assim, a pessoa via o corpo dela como se ela fosse um manequim. Então, quando se tocava no manequim e tocava ao mesmo tempo nela, para fazer o sincronismo, depois de um tempo que tocava apenas no manequim, a pessoa sentia como se fosse nela. Como se fosse uma experiência de troca de corpo. 2 pessoas, aí sincronizava as pessoas com o manequim, e depois que fazia os toques automáticos, a pessoa sentia que estava no outro corpo. Bem interessante essa experiência, fora a experiência do braço de borracha, que é muito divulgada na internet, onde a pessoa está com um braço normal e coloca uma proteção diferente, e o braço normal dela começa a ser acariciado do lado de fora. E o braço de borracha aqui na frente dela, olhando, sendo acariciado ao mesmo tempo. Depois, as mesmas coisas que fazem aqui no braço dela, no braço dela, do lado de fora, faz no braço de borracha. De repente, alguém pega uma faca e vai acertar o braço de borracha. Ela puxa de vez o braço dela, como se ela sentisse que aquilo fosse de verdade com ela. E tem tantas outras experiências, que aqui não vai dar mesmo para falar. Temos as parassonias, que as parassonias cabe a gente destacar algumas coisas, que para algumas daquelas alucinações acontecerem, eu acredito que muita gente já passou por isso aqui, ó. Vamos entender o estágio do sono. Normalmente, quando a gente vai dormir, tem alguns estágios. A gente está aqui acordado, aqui em cima, na linha mais azul claro. Bem azul claro, a gente está extremamente acordado. Só que quando a gente vai dormir, imagina que a gente está descendo, a gente desce até o último estágio, onde o corpo inteiro ele entra em um estado de descanso pleno. Só que aí, durante a noite, de 3 a 4 vezes durante a noite, a gente chega num estágio de sono que é quase acordar. E esse quase acordar é aquele momento que a gente tem um sonho, que está ali no estágio 1. Aquele estágio 1 lá, esse estágio a gente enfrenta várias vezes durante a noite. E ali, alguns mecanismos, tem uns aparelhos que medem a sincronia do sono, eles destacaram que ali é o sono REM, e também é o estado alfa. E esse estado alfa, geralmente, quando você está com muito sono, ou muito cansado, ou você está ali, sabe, quase adormecendo, é o momento onde acontece algumas alucinações hipnagógicas. Principalmente, você percebe que quando a gente está despertando no amanhecer,
Algumas pessoas têm aquela experiência de como se tivesse preso, que é a tal da paralisia do sono. Paralisia do sono. Isso, paralisia do sono. Muito. Muito. Então, eu tive no passado, e o que aconteceu? Quando eu descobri que do que se tratava, melhorou. Eu acredito que talvez vai melhorar para você depois desse vídeo. O que acontece? Eu tomei consciência que antes, primeiro eu tenho que falar o que acontecia antes. Quando eu converti-me ao cristianismo, aconteceu durante a paralisia do sono, aparecer seres como se fossem demoníacos, tal, ficar em cima do corpo, assim, e eu tentava falar, não conseguia falar, tentava chamar, eu sabia que estava chamando, só que não saía nada. Isso é a paralisia do sono clássica. E geralmente vem junto com a alucinação. Dependendo da crença, tem grupos aí divulgando que nesse momento o incubo vai ter relação sexual com a mulher e o sucubo vai ter relação sexual com o homem. Em outras culturas fala que alienígenas vêm para tirar o sêmen masculino ou ter relação com mulheres, tal. Mas isso é por causa da evolução. Nós carregamos em nossos genes coisas lá dos antepassados, bem antes dos hominídeos saírem de dormir nas árvores. Nós carregamos uma situação que o corpo, biologicamente, ele desliga do cérebro. Há um desligamento para proteção. Nem todo mundo tem isso com regularidade, mas algumas pessoas têm isso com regularidade, que é para proteger o corpo numa situação de sonho. Por exemplo, você não cair da cama, no caso dos antepassados era não cair da árvore. Não cair da árvore é desligar dos músculos. E quando isso acontece normalmente, que a gente está no amanhecer despertando, a mente desperta primeiro e não há aquela ligação química, o corpo fica desligado. Então você tem aquela sensação que está acordado, mas ao mesmo tempo não está. E dependendo do desespero que acontece na maioria das pessoas, elas têm visões baseado na crença delas. No caso, quem é cristão vai ter crenças como demônio, quem acredita em outras coisas vai ter outras situações aparecendo ali. Mas uma pessoa mais cética, o que vai acontecer? A última vez que eu tive, eu acho que 2 vezes, das últimas 2 vezes que aconteceu, apareceu assim uma figura parecendo Satanás na figura do Lúcifer do sobrenatural, aquele Lúcifer do sobrenatural. Aí eu falei, eu nem acredito mais em você, tá fazendo aqui? Aí sumiu. Aí de outra vez aconteceu, aí eu falei, não, é paralisia do sono. Consciente pleno. Isso é paralisia do sono. Eu vou só respirar e aguardar. Só respirar e aguardar. Respirar e aguardar. O segredo foi tomar consciência. Pode falar. Rapidinho aqui. Eu, como tenho paralisia do sono, eu nunca tive visão, nunca tive nada. As primeiras vezes foram muito desesperadoras. Hoje, quando eu tenho, eu já sei mais ou menos o que é, eu relaxo, durmo de novo e depois tudo normal. Então, essa legal, parte que eu queria fazer. Parabéns, legal por isso. É que a maioria das pessoas, elas vão ter 1, 2, 3 vezes na vida inteira. Algumas pessoas têm constante, outras não. Mas os relatos sempre estão incluídos a questão de crença. Mas é isso aí. Voltando para aquele vídeo lá. Pegando todas as hipóteses que foram levantadas, eu levanto essa última hipótese, que aquele cara lá, eu estou levantando uma hipótese que aquele cara, de fato, estava vivendo uma experiência real. Ele estava vivendo uma experiência real interna dentro dele, sei lá, ou por uma questão de uso de drogas, nada descartável, tá? Ou por uma questão de estresse elevado, ou por falta de sono, o que acontece quando os pentecostais vão para a vigília, fica
a noite inteira acordado, ou questão de jejum extremo, muito tempo sem comida, aí o cérebro ele começa a, a querer energizar e não tem, então ele começa a desativar algumas áreas que não são interessantes ali, então começa a acontecer esse tipo de situação. Então aquele cara podia estar no estresse, podia estar com fome, podia estar sem sono, podia estar no uso de substância, e até mesmo a questão dele ter uma hipnotizabilidade elevada, que é o caso quando você sabe que uma pessoa tem hipnotizabilidade elevada, é quando ela consegue ter atenção. Pessoas que têm atenção altíssima, por exemplo, quando está lendo um livro, e ela consegue se desligar das demais coisas. Ela consegue concentrar plenamente no livro, ou num filme, por exemplo. Num filme, ela consegue entrar dentro da história, o coração acelera no momento de ação ali, ela consegue se desligar, esquecer das pessoas que estão ao redor dela, ela é altíssima, a sugestibilidade dela é altíssima. Então, aí nós temos algumas questões que nós podemos dizer assim, não podemos apenas dizer, isso foi fraudulento, mas outras questões a gente pode levar em conta também. É isso aí. Espero que tenha contribuído aí para a galera. Rodrigo. Você falou muito bem, meu amigo. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Rodrigo? Estou ouvindo, sim. Então, eu li isso, mas como eu não tenho... Uma coisa que eu não me interesso muito é a psicologia moderna, eu li isso na escola de Charcot, a controvérsia de Charcot na escola de Salpêtrière, com a escola de Nancy. Né? Muda a linguagem, muda a nomenclatura. Né? Hoje ela está mais refinada, né? Do jeito que você está pondo aí. Né? Mas você falando aí, eu estava me lembrando de leituras que eu fiz há 20 anos, 30 anos atrás, na escola de Charcot. Depois fui estudar, que não tem nada a ver, as teses de Rini, né? Que está ligado a outra coisa, mas eles trabalhavam isso também, não com esta linguagem moderna, né? Mas, tocando no seu assunto, fazendo um salto quântico aqui, você tocou na questão da concentração. Né? Eu sou, assim, duas coisas, duas modalidades, na audição da música clássica, eu sou um cultor da música clássica, e na leitura de obras filosóficas. Rapaz, eu meto a cabeça ali, você pode falar comigo, você pode tocar a escola de samba do meu lado, que não faz diferença nenhuma para mim. Concentra. Só que também a concentração, assim, quando ela quebra mesmo. É como se tivesse derrubado, é como se tivesse feito um strike. Desligou a tomada, acabou a energia. É impressionante isso. Mas ouvindo você, eu me lembro de escolas antigas, do século XIX, só que com a roupagem nova, que você está tocando aí. Né? A controvérsia entre Charcot e Freud, entre Charcot e outros da época, né? Da escola de Nancy. É complicado isso aí, rapaz. Sim, que é boa essa sua indicação, que para quem não conhece, foi ali o berço da hipnose mais voltada à ciência, né? Que Charcot, ele era um médico e cuidava de um hospital psiquiátrico, e na tese dele, ele achava que as pessoas hipnotizáveis eram as pessoas que tinham algum problema patológico mental, né? Aí teve aquela discussão com a outra escola, de Nancy, aí, isso. Aí surgiu ali os primeiros experimentos para verificar realmente as pessoas que seriam hipnotizáveis ou não, e assim, ele foi por uma linha, Freud foi por outra linha, e teve outros pesquisadores. Foi muito bom essa citação aí. Eles chamam de pititatismo, né? É interessante isso aí, que você tocou em estágios de hipnose, né? Na época existia uma controvérsia entre hipnose e transe, né? O que era uma coisa, o que era outra. Era uma questão de conceitos, até que a coisa se definiu de uma maneira muito mais clara, como é hoje. Né? Você falando alguns termos que eu desconheço, como eu conheço a língua grega um pouco, eu falei, opa, já sei o que ele está dizendo. Aí eu fui remetido a
leituras antiquíssimas, que eu fiz, inclusive, obras de René Sudré, obras de René Guénon. Se você pegar os livros da FEB, por exemplo, você, com muita prudência, tudo tem que ser lido com crítica, tudo tem que ser lido com um espírito de filtro, tem que ter um filtro a coisa, senão você acaba engolindo tudo e não é bom, né? Você tem uma indigestão aí. Você começa a ver essa discussão na época, lógico que a discussão tem ela tem um outro argumento teleológico. O argumento teleológico dele é a religião. Tirando a religião, o aspecto científico, o aspecto filosófico, isso que me interessa. A religião pouco me importa, embora ela tenha um peso muito grande na vida do indivíduo, né? Infelizmente tem, mas a religião não foi feita para o que está hoje aí, essa porcaria que está aí hoje, né? Esse lixo que está aí, né? Mas você olha, hipnose ligeira, estado cataléptico, ecolalia, você percebe, você lê isso nas obras de Charcot, e tem em português, só que são obras antigas, você não acha em obras modernas, né? Não tem mais, tem que achar em sebo isso aí. Mas é importante também... E pastores ou padres que usam, que acessam esse conhecimento, eles fazem com que as pessoas acreditem mais na crença, porque esse tipo de experiência, por exemplo, o espiritismo tem os passos mesméricos, que é antecessor das técnicas atuais da hipnose. E faz com que algumas pessoas tenham experiências assim, por exemplo, quando eu fiz a mãe da minha amiga que mora em outro estado, aparecer para ela, tem vídeos lá no meu canal que eu fiz a avó de uma das moças lá, uns vídeos bem antigos no meu canal, a avó que havia morrido, aparecer para ela, porque era uma coisa que ela queria muito. Tipo, a gente estava numa apresentação de rua, e ela foi para um hipnólogo e, sei lá, questões de expectativa, ela não conseguiu com ele. Aí ela veio para mim falando, olha, eu tenho interesse e eu quero ver a minha avó. Aí eu falei, primeiro eu tenho que fazer alguns testes aqui. Aí, no final, ela conseguiu ver a avó dela, que havia morrido, e a gente vê que, por exemplo, numa questão dessa, no espiritismo, ou numa seita qualquer aí, uma pessoa com habilidade pode fazer com que algumas pessoas tenham experiências com pessoas que já morreu, experiências mentais, né, psicológicas, dela ver, dela sentir a pessoa, e assim, continuar no caminho, eu acredito porque eu senti, eu acredito porque eu vi, eu acredito. Então, é essa situação aí que é bem complicada. Eu vou pedir para sair, eu sei que essa versão do StreamYard só cabe 6, depois dá uma verificada no chat, parece que o biólogo Henrique ele gostaria de participar também. Eu vou aproveitar deixa. Ele tá aí, Isso. O pessoal que tá aí? Tá. O pessoal que entrou agora, depois voltem lá pro começo, vem do começo. Eu fiz uma contribuição explicando o que é alucinação, como funciona a alucinação, os estados hipnóticos, deve estar na minutagem 50, e uma recomendação de livro aí para a galera que gosta dessa questão de paranormalidade, espírito e tudo mais, esse cara aqui, ó, Richard Wesson, o Paranormalidade, ele é um mágico, e ele destaca no livro dele todas as questões de espírito, as questões de mágica, como enganar as pessoas, como ele desmascarou muitos falsos, muitas pessoas que se dizem ser médios e tudo mais, ele desmascarou, e ele mostra no vídeo como desmascarar as questões do espiritismo e tudo mais. Então é uma boa recomendação de livro aí para vocês, e vou agradecer aí a oportunidade que o Mago deu para mim, e abrir vaga aqui para mais uma fera aí fazer parte dessa galera aí, destruindo o sobrenatural. Meu amigo Rodrigo Faustino, eu que agradeço para você, obrigado por tua presença, por ter aceito o convite, tá? A tua contribuição foi totalmente relevante, gostei muito, pertinente ao nosso assunto aqui, tá? Muito obrigado, meu amigo, não vai faltar